Continuando a nossa série de estudos sobre os erros do romanismo, hoje nós vamos falar sobre a ostentação e riqueza do clero. E nós vamos começar pensando no versículo de Mateus 6, no texto de Mateus 6, 19, 21, quando diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Sabemos de fato que a Igreja Católica ela é uma das instituições mais ricas do mundo. E isso nós vamos ver ao longo da nossa história, de onde veio toda essa riqueza, como que ela foi sendo angariada toda essa riqueza. A gente sempre trabalha nas nossas aulas com o erro. E eu trago o 8º mandamento: não furtarás. Porque assim, lógico, isso não vai estar escrito no catecismo da Igreja Católica, isso não vai estar escrito que vocês podem, os clérigos podem viver na ostentação, os clérigos podem usufruir de todos os bens, de todas as coisas. Isso não vai estar escrito. Qual é o pecado nisso? Qual é o erro disso? É a quebra do 8º mandamento: não furtarás. E nós vamos ver, quando nós formos estudar a refutação, nós vamos ver isso pelo nosso catecismo maior, refutando a quebra do 8º mandamento. Quando nós vamos ver os aspectos negativos, então o que o mandamento condena e o que o mandamento manda, que são os aspectos positivos. Nós vamos ver isso ao longo da aula, quando nós formos tratar da refutação do erro da Igreja Católica, no caso, a ostentação e riqueza do clero. Aqui eu trago uma imagem, um desenho da época medieval. E como os irmãos podem ver, a igreja ao fundo, grande, já ostentando uma riqueza, uma certa suntuosidade em relação a todos os outros bens, os outros imóveis, as outras propriedades que tinham-se na época medieval. Mas antes de chegarmos na época medieval, como a igreja começou a juntar dinheiro? Como que ela começou a ganhar, a ficar próspera? Começou com Constantino, lá no século IV, a igreja começou. Aqui eu transcrevo um trecho da carta que é a carta imperial de Constantino, em que ele concede bens à igreja. Então ele fala: Constantino Augusto a Siciliano, bispo de Cartago, uma vez que me apouve contribuir em todas as províncias, nas Áfricas, Numídias e Mauritânias, para as despesas de determinados servidores da Santíssima Religião Católica, reconhecida pelas leis, enviei uma carta ao ótimo Urso, tesoureiro da África, e declarei-lhe que providenciasse a entrega de 3.000 foles à tua firmeza. Só voltando um pouco aqui, irmãos, quando eu trato do erro do não furtarás, na verdade eu poderia trabalhar até com outros pecados que decorrem desse, porque como diz o salmista no Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Da prática do não furtarás, no caso da apropriação de bens e riquezas, vem também os pecados com a quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás. Nós vamos ver que os clérigos, e quando eu falo clérigos aqui, eu estou falando mais todos eles tinham uma vida imoral, mas principalmente o clero mais alto tinha, porque ele tinha mais riquezas, tinha uma vida mais impura.
E eu não vou trazer muitos detalhes da questão do sétimo mandamento, porque não era o escopo principal da nossa aula, mas eu vou trazer um dado só que reflete bem essa questão da quebra do sétimo mandamento. Existia uma tabela que eu vou mostrar para os irmãos de preços para perdão de pecados. E tem algumas coisas muito escabrosas ali, que eu nem quis trazer aos irmãos. Pecados terríveis, que era cobrado um valor para se conseguir o perdão. Então, voltando aqui, no século IV, Constantino, quando a religião cristã foi oficializada em todo o império, Constantino resolveu distribuir um pouco de recursos para as igrejas do império. Então ali a igreja começou a ganhar recursos. E Constantino não só concedeu bens a igrejas, como mais para frente, no ano 313, Constantino vai também isentar as igrejas de impostos. Eu trago mais um trecho de uma outra carta imperial de Constantino, que ele fala: por isso quero uma vez por todas, dentro da província que te foi confiada, os usualmente denominados clérigos que, na Igreja Católica, a qual está preposto Siciliano, que nós já vimos no slide anterior, que era o bispo de Cartago, exercem um ministério em prol da santa religião, estejam isentos simplesmente uma vez por todas dos encargos públicos, a fim de não se afastarem por erro ou desvio sacrílego do serviço devido à divindade, mas, ao contrário, bem desimpedidos, obedeçam à sua própria lei. Até aqui parece uma coisa nobre. Ele falou: vou isentar, porque eles não vão precisar se preocupar, vão poder trabalhar melhor na obra da igreja. Ok, mas veja, atente-se para o último parágrafo. Se eles prestam a divindade profunda adoração, sem dúvida há de se derivar daí o maior bem para os negócios públicos. Aqui já começa a misturar igreja com Estado. Saudações, Anulíssimo caríssimo, Anulino caríssimo, as faz venerando. Então aqui já começa a misturar igreja com o Estado, e a partir daí a igreja cada vez mais vai se misturar com o Estado, cada vez mais vai ter até um poder maior que o poder do Estado. Agora nós vamos e isso trouxe um problema para Constantino, porque muitos, aproveitando-se da isenção, muitos ricos daquela época, senhores daquela época, aproveitando-se da isenção que tinha para o clero das taxas, ele falou: vou ser clérigo também, vou ser do clero, eu quero ser clero, porque eu vou ficar isento. Aí ele foi obrigado, Constantino foi obrigado a interditar aos ricos o acesso ao clero. Então o clero não era mais por vocação, o clero era para isenção, para conseguir algum benefício financeiro, um benefício material. E se a gente vai para alguma coisa, no sentido de ir para a igreja, para fazer parte do clero, se eu vou para a igreja com o fim de me satisfazer as necessidades, porque eu não quero pagar o imposto, porque eu quero ficar próspero, pagando menos imposto, vou ficar mais rico, e se eu não sou vocacionado, o que acontece daí? A partir daí, começa a se afundar a instituição religiosa, porque não existe mais o verdadeiro evangelho sendo pregado, não existe mais a sã doutrina sendo pregada, porque tudo está sendo feito por interesse. E Constantino viu que ele também estava perdendo receita para o Estado, então ele falou: bem, os ricos não vão poder mais entrar para o clero. Dando um salto agora para o período medieval, para a Idade Média, nós vemos a oitava proposição do Didactus Papae,
de Gregoriano que somente o Papa podia usar as insígnias imperiais. E, de fato, Bonifácio VIII, que foi Papa entre 1294 e 1303, a usava em certas ocasiões. E na Suma Perusiana, ou a Suma de Perugia, lê-se que o Papa é o verdadeiro imperador. Então, o Papa já não era só mais o chefe da igreja, o Papa já era o imperador ali, se considerava o imperador. Ele usava as insígnias imperiais. Então, já começou a se sobrepor ao Estado. A igreja começou a se sobrepor ao Estado. Então, a riqueza que eles iam acumulando era tanta, porque eles recebiam doações de terras, eles eram os proprietários e quem tinha terra na época da Idade Média, no período medieval, era quem detinha o poder ali naquele período. E quem detinha mais terras era a igreja, que tinha a maior parte de terras ali. Também no período da Idade Média, o Papa tinha muito exigido domínio sobre o mundo e seus povos. A bula do Papa Gregório XI, de 1372, em Coena Domini, exige o domínio total sobre o mundo cristão, secular e religioso, e excomungou todos os que lhe falharam em obedecer os papas e pagar-lhe o quê? Impostos. Em Coena foi depois confirmada pelos papas subsequentes. Em 1068, o Papa Pio V afirmou que essa permaneceria como lei eterna. Então, a igreja cada vez mais rica, cada vez mais poderosa. O Papa, como a gente viu ali, ele exigia, não é que ele queria, ele exigia o domínio sobre o mundo cristão, secular e religioso. Tudo pertencia à igreja, ou deveria pertencer à igreja. Conta-nos a história que Luís XI da França comprou a graça de Deus e da Virgem Maria por mais dinheiro do que qualquer outro rei jamais havia feito. A igreja cada vez mais adquirindo bens, riquezas, posses, cada vez ficando mais rico. E isso começava a fazer o que dentro da igreja? A corromper as pessoas, a corromper o clero, principalmente o alto clero, ao ponto de, para conseguir a graça de Deus, o rei Luís XI da França despejou uma quantidade enorme de dinheiro para conseguir essa bênção, para conseguir a graça de Deus, como se ela pudesse ser comprada, como se ela pudesse ser adquirida com bens materiais. Montesquieu, no seu livro do Espírito das Leis, nos diz: todo homem que morria sem deixar uma parte de seus bens à igreja, o que se chamava morrer inconfesso, era privado de comunhão e da sepultura. Se morria sem fazer testamento, era preciso que os parentes obtivessem do bispo que nomeasse juntamente com eles árbitros para fixar o que o defunto deveria ter dado caso fizesse testamento. Não se podia dormir junto nas primeiras noites de núpcias, nem mesmo nas 2 seguintes, sem ter comprado a permissão para tal. Irmãos, a gente dá risada hoje, mas era assim naquela época. Olha o que a igreja católica fazia. Eram exatamente essas 3 noites que cumpria escolher, porque para as demais não se teria dado muito dinheiro. Então, assim, chegou a tal ponto a corrupção, porque a igreja queria cada vez mais dinheiro, o alto clero queria cada vez mais dinheiro, que tudo para eles era na base do dinheiro para se fazer. Se alguém morria, não podia ser enterrado no cemitério cristão se não tivesse deixado uma parte dos seus bens para a igreja.
Se casasse, tinha que pagar para poder consumar o casamento. Cobrava-se de tudo. E como as pessoas não tinham acesso, como nós já vimos em aulas anteriores, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. As pessoas aceitavam tais práticas da Igreja Católica. A corrupção na hierarquia católica medieval era notória. O Papa João XII tinha casos amorosos abertamente, deu tesouros da igreja a uma amante, castrou um oponente, cegou o outro e vestiu a armadura para dirigir no exército. Benedito IX vendeu o papado ao sucessor por 1.500 libras de ouro. Urbano VI torturava e matava seus cardeais. Benedito V desonrou uma menina e fugiu com o tesouro do Vaticano. Alexandre VI comprou o papado, subornando cardeais para elegê-lo. Aí está a ostentação, a riqueza do clero sendo usada não para o crescimento da igreja, mas sim para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Deu tesouros, detalhes, não era próprio dele, recursos financeiros dele, deu tesouros da igreja para uma amante. Outro comprou o direito de ser papa, o outro fugiu com o tesouro do Vaticano, outro comprou o direito para ser papa, e assim as coisas iam se multiplicando na Igreja Católica ao longo da Idade Média. Aqui eu trago uma tabela de preços para a graça de perdão de pecados, instituída durante o papado de Leão X. Eu tirei algumas coisas, os pecados mais escabrosos eu tirei, eu não quis deixar. Mas o primeiro já dá uma ideia. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. A absolvição e a certeza de não ser perseguido por crime de roubo, furto e incêndio custarão ao culpado 131 libras e 7 soldos. A absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Agora, de baixo, isso é interessante. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado só um só. Então, assim, mata num dia só para não pagar. Se matar um hoje e um amanhã, você vai cair no de cima ali, ó. 15 libras, 4 soldos, 3 denários. Mas se eu fizer a limpa num dia só, eu vou pagar por um só. Quase isso. Quase isso. Isso nos dá a ideia da degradação moral que chegou à igreja na Idade Média. E nós vamos ver que isso foi um dos estopins para haver a reforma protestante. Não foi o motivo principal, mas foi um dos motivos que levou Lutero a fazer a reforma protestante. Nós já vamos ver isso já já. Espera aí, está chegando o microfone. Nessa primeira aí diz assim, que é o eclesiástico que incorrer em pecado carnal, tal, com freiras, com primas, sobrinhas. Quer dizer, um padre podia aproveitar da família toda e só pagaria, quer dizer, só, né? Não sei quanto valeria isso um dia, 67 libras. E o povo comum? Porque ele ali diz que é os eclesiásticos, né, que incorressem nesses pecados. Ele era livre para fazer o que ele quisesse com a família lá, primas, sobrinhas, afilhadas. É como eu falei, tem casos piores que vai tratar sobre incesto, outros casos que eu não quis trazer para os irmãos, entendeu? Mas assim, isso era uma prática, entre aspas, normal para a igreja. Quando
Lutero tem que ir para Roma. Quando ele chega em Roma, que ele vê aquele monte de bordel atendendo o clero, ele fica escandalizado, entendeu? Ele fica escandalizado. Isso era uma prática comum na Igreja Católica. Isso é interessante, porque já tinha o dogma de haver o celibato. Mas era uma coisa que era assim, pro forma apenas, entendeu? Porque a maioria tinha filhos, como que chama? Bastardos. A maioria dos papas, a maioria dos bispos, dos cardeais, tinham filhos bastardos. Porque isso era uma prática normal. Foi tão normal que Leão X falou: vamos tentar arrumar a bagunça aqui, porque está grande. Vamos instituir uma tabela de preço aqui para poder tentar organizar a questão. Porque não dava uma coisa e o povo inteiro via o que o clero fazia. Eles não faziam as ocultas, o clero. O povo via o que o clero fazia. Agora, irmãos, nós vamos dar um salto de tempo. A gente olha tudo isso para a Igreja Católica no período da Idade Média, período medieval. Agora nós vamos dar um salto para a nossa época agora. Será que a Igreja ainda tem o clero ainda vive em certas ostentações? O clero ainda vive com certas mordomias ainda? Então, na época da Idade Média, a pirâmide social era dessa maneira. O clero, depois vinha a nobreza e os camponeses. O clero era o topo da pirâmide social na Idade Média, no período medieval. O clero mandava em tudo. Então, o clero achava que podia fazer o que ele quisesse. Agora, vamos dar um salto para o nosso período contemporâneo. Essa notícia eu tirei de uma reportagem do Washington Post de 2019. De acordo com uma investigação realizada por 5 leigos e supervisionada por Dom William Lowry, arcebispo de Baltimore, Dom Michael Bransfield, bispo de Wheeling, Charleston, na Virgínia, gastou $1.000 por mês com bebidas alcoólicas, $100 por dia com flores frescas para a cúria, deu presentes que somaram um total de $350 mil a outros clérigos e gastou $4,6 milhões na reforma da residência episcopal depois de um incêndio em um dos banheiros. Queimou o banheiro, mas o cara gastou $4,6 mil para consertar um banheiro. Quer dizer, não foi só o banheiro que consertou, óbvio, né? Isso 2019. Não estamos falando já da época medieval. O cara gastava $1.000 por mês com bebidas alcoólicas, $100 por dia com flores frescas, deu presente a outros clérigos, gastou $4,6 mil na reforma da sua residência. Na mesma reportagem diz que a casa paroquial, a casa do bispo da Cúria de Chicago, tinha não sei quantos quartos e 19 chaminés. Era uma mansão. Então a gente vê que não foi que o clero, o alto clero continua vivendo na ostentação. Diz que a residência do Papa em Roma o chama de mármore do século XVI, entendeu? Ostentação pura. Vânia. Uma dúvida sincera, tá? A gente não corre um risco de pegar casos isolados e generalizar como se todo fosse da igreja?
Eu pergunto isso porque, por exemplo, a gente vê, não necessariamente na igreja presbiteriana, mas na igreja evangélica como um todo, a gente chegar e falar assim, porque fulano fez isso, Eu vou chegar. A gente fala assim, a gente generaliza. Não, eu vou chegar nesse ponto no final do nosso estudo. Eu vou chegar exatamente nesse ponto ao final do nosso estudo. A questão é que a gente não está generalizando. Não estou falando que toda a igreja católica é corrompida. Estou falando que o clero, principalmente o alto clero, vive numa ostentação com dinheiro que deveria ser usado para evangelismo, para ajuda aos necessitados e para outras coisas. A igreja católica tem essa prática? Tem, não vou negar que tem. E até na Idade Média mesmo, surgiram as ordens monásticas, que muitos faziam o voto de pobreza, porque eles viam o que parte do alto clero fazia. Então eles tinham sim algumas ordens monásticas com voto de pobreza? Tinham. Então não estou generalizando que toda a igreja católica está nessa maneira. Mas no final da aula eu vou chegar e fazer entre aspas, mea culpa nossa. Voltando. Essa é a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Olha o tamanho da construção. Ela é a 5ª maior igreja da Europa. Se destaca absolutamente no meio de tudo que está lá. Mostra o poder e a riqueza da igreja católica. Vamos à refutação. Eu falei que foi essa prática da igreja católica foi um dos estopins para Lutero, quando ele fez as 95 teses. Eu trago a tese 86 de Lutero das 95, que ele diz: porque o Papa, cuja fortuna é maior do que a de qualquer outro creso, não prefere construir a Basílica de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de fazer com o dinheiro de cristãos pobres. Lutero, que era do clero até então da Igreja Católica. A Igreja Católica, ele via, ele foi contra as indulgências, ele via que todas essas práticas não iam para a igreja, iam para o alto clero. Esse dinheiro. E o clero ficava cada vez mais rico, à custa de dinheiro dos mais pobres. O bispo Riley, falando da reforma, na Inglaterra, ele vai falar: a reforma livrou a Inglaterra da pior praga que pode afligir uma nação. Me refiro à praga da extrema pecaminosidade e imoralidade entre o clero. Eu poderia falar da cobiça desavergonhada que marcou o sacerdócio anterior à reforma. Enquanto o homem fosse generoso com algum santuário, o clero o absolveria de quase qualquer pecado. Se o criminoso ou malfeitor pagasse bem aos monges, ele poderia buscar refúgio nas casas religiosas, independentemente do crime, e dificilmente qualquer lei poderia alcançá-lo. No entanto, para Wycliffe e os Lollardos, piedade alguma existia. O bispo J.C. Riley, falando isso em 1876, acho que é isso, eu errei alguma coisa, mas num dos seus sermões que ele pregou, falando sobre o que acontecia na Inglaterra, na época antes da reforma. O dinheiro comprava perdão, comprava qualquer coisa, o clero oferecia mediante o pagamento pecuniário. E agora, irmãos, como eu falei,
eu vou para o nosso catecismo maior, o que ele fala sobre o 8º mandamento. E ele começa falando quais são os deveres exigidos no 8º mandamento. Aí ele vai falar, os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade, a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados dos seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo, livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos, em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho provenientes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças de outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Não vou dar uma aula sobre o 8º mandamento, porque já foi objeto de estudo nosso em outra ocasião aqui, numa série de estudos que nós fizemos sobre os 10 mandamentos. Então, ele está falando, o que o mandamento exige que nós façamos? Ele vai falar aqui, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Eles tiravam ilicitamente, a igreja cobrava, porque perdão não é otorgado mediante o pagamento pecuniário, e eles cobravam o pagamento pecuniário para dar o perdão. Então, bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Quando ele diz aqui, o meio lícito de vida e diligência no mesmo, a frugalidade. Oi? Vida simples, que é o que a igreja, como eu falei, existiam algumas ordens monásticas que viviam simplesmente, exigiam, mas muitos viviam numa ostentação ali no meio do povo. E quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, que nós vimos tudo aquilo que está no slide anterior que nós não fazemos, isso é a negligência, e isso é proibido no 8º mandamento. Então, além disso, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações, fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, opressão, extorsão, usura, suborno, coisa que eles não praticavam. Quase nada disso eles faziam. Eles faziam tudo isso. As vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedade e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. A igreja quebrava aos montes parte da igreja católica, parte do seu clero quebrava
quase tudo isso que nós falamos do que está no nosso catecismo maior. Agora vamos para textos que o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a riqueza. Salomão em Provérbios: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Você não pode confiar na sua posse, na posse do seu dinheiro, naquilo que o seu dinheiro pode comprar, porque no dia do juízo, para nada vai servir as posses que você tem. Salomão ainda em Provérbios 23, de 4 a 7: não te fatigues para ser rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Não devemos nos fatigar para ser rico. Isso é também, aí vai para o outro lado. Você também não pode ser preguiçoso e não trabalhar. Mas a gente deve trabalhar para termos o quê? O nosso sustento. Se Deus nos abençoa e nos dá mais do que aquilo que nós necessitamos, devemos usar para alavancar a obra de Deus aqui na terra. Salomão um pouco, e detalhe, Salomão tinha propriedade para falar sobre riqueza, porque ele foi o homem mais rico que teve aqui na terra em posses. E ele vai falar em Eclesiastes 5, 10 e 15: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, e também isto é vaidade. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então ele fala, é vaidade. Você quer ter muito, quem ama abundância nunca vai se fartar, mas isso é o quê? Vaidade, é correr atrás do vento. Abacuque, profeta Abacuque 2:9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqui já é uma condenação para aquele que adquire bens de maneira ilícita. Ele vai estar falando, ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos. Passando agora para o Novo Testamento, Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Marcos 10:23: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. Aqui é no contexto do jovem rico que foi ter com Cristo, perguntando o que ele precisaria para ser salvo, e Cristo fala, você observa os mandamentos? Observo. Ele fala, então vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Não porque Cristo precisasse do dinheiro dele, mas Cristo precisava do coração dele. E o coração de quem tem muitas posses, muitas vezes, está nas suas posses. Não quer dizer que rico, não é que quem tem muitas posses não vai para o céu, não é isso que está dizendo. Ele falou, quão dificilmente entrarão, não quer dizer que não vão entrar quem tem muitas posses. Porque nós sabemos de muitos que têm posses, que têm bens, mas que usam esses bens para abençoar o próximo, para alavancar a obra de Deus aqui na terra. Então, enquanto mais eles têm, Deus mais abençoa, porque eles vão abençoando ainda mais a igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 6, 17 a 19, nos diz,
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso bem, para a nossa satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Pratiquem o bem, ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que não acumule para si tesouros. E aqui eu volto no nosso primeiro slide da aula, quando eu coloco Cristo no Sermão do Monte, falando, ele vai falar: não acumuleis para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escovam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, como eu acabei de falar agora. Voltando. Parti para a conclusão e agora eu vou chegar no ponto que a Vânia falou. Vimos hoje que não devemos viver em busca de riqueza em uma vida de luxo, mas antes devemos buscar as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, e que devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos conferiu, sabendo que prestaremos conta a Ele. Como eu falei, nós falamos, porque o objeto da nossa aula é os erros do romanismo. Mas nós também temos no meio evangélico, principalmente no meio evangélico brasileiro, principalmente na doutrina na teologia da prosperidade, muitos que praticam coisas semelhantes. Até porque, se eu sou um pregador da teologia da prosperidade, eu tenho que ser o quê? Próspero. Como que eu vou pregar algo que eu não sou? Então, se eu sou um defensor da teologia da prosperidade, eu tenho que pregar a teologia da prosperidade. Eu tenho que ser próspero. Então, eu vou aparecer com um relógio de ouro, com um carrão top, a minha igreja vai ser a mais confortável, a mais luxuosa possível. Então, há também entre nós a prática de ostentação entre o nosso clero. Pastor. É muito boa a pergunta da Vânia, porque no Brasil hoje, os pastores mais ricos, eles são esses da teologia da prosperidade, né? Quem são? R.R. Soares, Bispo Macedo e aquele do Chapeuzão, Valdomiro. Eles são milionários, mas nós não temos comunhão com eles. Eles não são igreja evangélica, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela já declarou que estas não são igrejas reconhecidas por nós, de forma que se alguém vier de uma dessas igrejas, nós não reconhecemos como igreja irmã. Por quê? Porque a nossa percepção é que, assim como os católicos, eles saíram do verdadeiro evangelho. Eles estão buscando dinheiro ali, né? Eles têm, o Deus deles é o dinheiro, e por isso que os pastores são milionários. Mas eles não são evangélicos. Aos nossos olhos, não são igrejas irmãs, nós não temos comunhão com eles. Quando nós trazemos o assunto para igrejas irmãs, e aí sim nós consideramos Assembleia de Deus, Igreja Batista, Congregacional. Quando nós trazemos para, digamos, o rol das igrejas sérias, que nós temos comunhão e consideramos irmãs,
aí nós não temos pastores milionários, não temos pastores ricos, né? Eu não conheço nenhum pastor rico. Porque nessas igrejas não há esse personalismo, né? Quando eu falo em igreja batista, não salta aos olhos o nome de um líder grande. Quando eu falo igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja metodista, não são igrejas que têm um dono, né? Quando eu falo igreja universal, eu penso no dono. Quando eu falo igreja mundial do poder de Deus, eu penso no dono, entendeu? Mas estas nós não temos comunhão com elas. Elas não são igrejas irmãs nossas. Nós não entendemos, não temos nenhuma comunhão com eles. Nas igrejas sérias, nós não temos pastores ricos. É claro, nós temos pecados e muitos problemas, né? Mas eu diria que esse não é um problema, esse não é um pecado das igrejas sérias, esse tipo de pecado. Há um outro elemento muito interessante. Muitos estudiosos veem no celibato uma estratégia mais política da igreja e econômica do que do ponto de vista piedoso. Porque veja, esses padres do alto clero acumulavam muita riqueza, e quando eles morriam, a riqueza ficava para a igreja, porque eles não tinham herdeiros. Então alguns estudiosos creem que, e nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Que o celibato foi instituído para que os bens amealhados durante toda uma vida daquele religioso, quando ele morresse, elas continuassem, esses bens continuassem permanecendo para a igreja, né? Não tendo herdeiros, voltava para a própria igreja. Eu termino com esse slide, irmãos. Depois temos a parte da nossa bibliografia, outras já trouxe durante os slides mesmos, estavam ali as indicações. Algum irmão tem mais alguma contribuição, alguma questão que queira fazer? A minha dúvida não é sobre a ostentação da Igreja Católica, mas é uma dúvida que foi surgindo conforme os estudos, né? Lembro dos estudos passados também, do que eu vi nas aulas de história, que a Igreja Católica ela afirma que o primeiro Papa assim foi o Pedro, né? E aí, digamos que a Igreja Católica começou no século I, aí até o século XV teve a Reforma Protestante, mas antes da Reforma Protestante, a Bíblia, né? A palavra só estava na posse da Igreja Católica. Então, mas existia algum grupo cristão que era realmente cristão, que pregava realmente a palavra de Deus, ou foi uns séculos assim, um período escuro? A gente viveu muito tempo na escuridão. Antes de Lutero, houve o que nós chamamos de pré-reformadores, que já foi objeto de aulas anteriores também. O ano passado nós também estudamos isso. Existiu Wycliffe, John Hus e outros, Pedro Valdo e outros tantos, que com acesso à Bíblia, lendo a Bíblia, foram vendo os pecados que a igreja vinha cometendo, quanto a igreja tinha se afastado da palavra. Sempre houve um remanescente fiel dentro da igreja ao longo dos anos. Eles não conseguiram fazer a reforma, implementar a reforma que Lutero conseguiu. Muitos foram mortos, silenciados com a Inquisição. Então eles não conseguiram o objeto. Deus quis que Lutero assim o fizesse, e Lutero conseguiu fazer a reforma. Mas sempre houve na igreja um remanescente fiel. A igreja não esteve de todo corrompida ao longo de todos os anos. Sempre houve um remanescente fiel. Presbítero Marcos Serra. Me parece que aquele primeiro versículo, aquela citação que o presbítero iniciou, o estudo é bastante esclarecedora, porque é uma instrução divina, né, de Jesus Cristo a respeito de onde nós acumulamos os nossos tesouros, né?
E como Pedro nos lembra lá uma das suas cartas, né, o amor ao dinheiro, ao tesouro, é a raiz de todos os males. Então, a questão que eu creio que nós crentes devemos atentar com muito cuidado e preocupação é que a questão não é pobreza. Nós não estamos aqui numa questão social ou econômica, nos confrontando com pobreza e riqueza. Não, nós estamos nos confrontando com o pecado. A questão é o pecado. A riqueza não é relevante para o crente, no sentido de ser algo que ele ama. Deus dá recursos como lhe aprouve. Antes da criação do mundo, Ele dá pessoas habilitadas, os talentos, Ele dá os 10 talentos para que administrem para Ele. O crente eu entendo, não pode ver riqueza como sendo um pecado. O pecado é o uso de riquezas que são de Deus para si próprio. E é o que acontece na igreja romana. A igreja romana usa o dinheiro para o seu próprio benefício. Recursos são todos de Deus. Nenhum dos recursos é nosso. A nossa riqueza é como Paulo nos instrui, digamos, é na nossa fraqueza, é na nossa dependência de Deus. Em Deus está a nossa riqueza. Agora, Deus nos dá, dependendo, para alguns dá extraordinária inteligência, que podem ser grandes cientistas, para outros são pessoas, pedagogos extraordinários que nos ensinam, são pesquisadores, são pregadores da palavra que nos abrem a mente, e são crentes, são súditos de Deus que estão administrando os bens para Ele. Então, essa proposta de dicotomia é satânica, na minha opinião, pobreza e riqueza. Sim. É exatamente para desviarmos da nossa situação de obediência a Cristo, como foi a Deus, como foi ensinado no culto nessa manhã, e nós desviarmos nossa atenção para a prosperidade, para a riqueza, como sendo este o objetivo de vida. Nosso objetivo de vida aqui na terra é fazer a vontade de Deus, divulgar o Evangelho, e para alguns Deus, para aqueles que têm talento, Ele dá riqueza sua para ser administrada. Então eu creio que esse é o grande erro na Igreja Católica, que ela amou o dinheiro. Sim, e é exatamente isso, presbítero. E é como eu coloco aqui no último parágrafo aqui. Nós somos mordomos, como o senhor falou, daquilo que Deus nos dá. Como falou, você ter dinheiro não é o pecado. O pecado é você amar o seu dinheiro, pôr no seu dinheiro a sua confiança. Não usufruir somente dele para o seu próprio bem-estar, para a sua satisfação do seu coração. Porque, na verdade, tudo isso são ídolos no nosso coração, que nós fazemos. O dinheiro é um ídolo no nosso coração, quando nós pomos a nossa confiança nele. A pobreza, por sermos pobres, muitas vezes a gente também faz disso o nosso ídolo. Eu tenho orgulho de ser pobre. É um pecado, é um ídolo no nosso coração, quando nós assim o fazemos. Então, nós temos como a importante palavra que o presbítero Marcos Serra nos disse: fazer as coisas para Deus. Nós somos mordomos. Deus nos dá aquilo, nos dá os recursos. Tudo que Deus nos dá, nós temos que saber cuidar deles. Como o presbítero me citou, Deus deu 10 talentos para um. Ele trabalhou aqueles 10 talentos e conseguiu outros 10 talentos. Deus nos dá. Temos que cuidar. Temos que fazê-lo, não enterrar, não desperdiçar. Devemos cuidar dele, usá-lo da maneira como Deus assim o quer, exige de nós. Mais alguma contribuição? Vamos terminar então com uma oração? Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da providência, Pai, é o Deus que supre as nossas necessidades, Pai, é um Deus que cuida, que zela por nós, Pai. Que nós possamos então, Pai,
acima de tudo, sempre, pormos a nossa confiança em Ti. Que nós não coloquemos a nossa confiança, nossa segurança nas riquezas, mas em Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor mesmo nos outorga, Pai. Para que nós nos encontremos fiéis quando o Senhor pedir conta dos Teus talentos, Pai. Fica conosco, guarda-nos restante desse dia, Pai, prepara-nos para o culto que Te prestaremos no final da tarde, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.